Olá, gostaria de responder uma pergunta que foi feita acerca da mulher samaritana. Se os 5 ex-maridos daquela mulher, se eram homens ou se era ídolo. Porque alguém pregou e ensinou que não se tratava de homens. Mas quando Jesus falou para a mulher samaritana, vai, chama o seu marido e vem cá, ele estava se referindo a um ídolo do coração. Era um caso de idolatria, não um caso matrimonial. E ele se baseou em 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 29 ao 33, da formação ali de Samaria. Quando povoou a terra, foram 5 povos de 5 nacionalidades, carregando seus deuses. E logo ele concluiu que se tratava, não era 5 maridos, não tinha homem naquela história, mas eram deuses, eram ídolos do coração. E que ele não revelou a condição matrimonial da mulher, mas era a condição espiritual, condição de idolatria. Bom, vamos lá. O capítulo 4 de João, onde está esse texto, o contexto é o seguinte: Jesus passou 9 meses na Judéia, anunciando o Evangelho, pregando, houve conversão, e ali ele falou, vamos voltar para Galileia. Judéia está aqui, Galileia aqui, Samaria no meio. Para passar por Samaria, Jesus, no versículo 4 de João, fala que era necessário passar por Samaria. Bom, não por questões geográficas, é claro, mas por condição de uma mulher sedenta pelo Evangelho, sedenta por encontrar o Messias, o Cristo, o Salvador. E talvez por isso ela já tivera vários relacionamentos, buscando com isso preencher o seu vazio existencial. E ali o Jesus parado no poço, meio-dia, a mulher vem, eles têm um diálogo, e Jesus se revela o Messias. E a partir dali, a mulher crê que Jesus é o Messias, sai anunciando. Jesus passa mais 2 dias em Samaria. Muitos homens ali crê que Jesus é o Messias, o recebe como o Salvador. E esse é o contexto. Bom, do versículo 16 ao versículo 18 aparece 5 vezes a palavra marido. No versículo 16 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Se se tratasse de um ídolo do coração, ele não precisava falar isso, vai, usar o verbo vai e vem, tratando-se de locomoção física, né, de transportar, de se locomover, deslocar de um lugar para o outro. Se tratar, ela poderia ficar imóvel, reconhecer a sua condição de idólatra, o ídolo no coração, e tirar. Mas ele usa essa palavra vai e vem, mostrando que realmente não tem como interpretar de uma forma figurada, simbólica. E no versículo 17, ao que ele respondeu à mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. No versículo 18, porque 5 maridos já tivesse, esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mais uma vez reforçando a condição matrimonial, não era uma condição espiritual. Foram 5 homens, foi casado 5 vezes, e este que agora ela estava juntado, né? Estava juntado, não tinha ainda formalizado a sua questão matrimonial. E se a gente quiser ainda não deixar dúvida, a gente pode usar as regras da hermenêutica, que a hermenêutica é a ciência que estabelece princípios e métodos e leis para a gente entender um texto. Uma das regras da hermenêutica é o seguinte: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. O que quer dizer isso aí? Que o sentido natural deve ser preferido ao sentido figurado. E que a gente só usa o sentido figurado, só toma o simbolismo quando o texto desafia a racionalidade. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a videira. Então, nesse caso, é impossível você tomar essas palavras como literais. Então, ali é uma metáfora, é um conceito figurado, que a gente extrai verdades espirituais a partir daquilo. Mas eu li um artigo de uma pessoa que defende esse postulado, que se trata de ídolos. E o argumento dele é o seguinte, que um dos significados para a palavra marido é Baal, que é senhor, amo. E então logo ele concluiu que se tratava de uma divindade cananeia. Porque por conta de um dos significados da palavra marido ser Baal.
Bom, outra regra da hermenêutica é o seguinte, que as palavras, elas só podem ser entendidas quando a gente lê toda a frase, né? Para entender o sentido da palavra, a gente precisa ler toda a frase. Porque a palavra, de acordo com a frase, ela tem vários significados. Por exemplo, a palavra carne na Bíblia, ela aparece com vários significados. Quando fala de Jesus, que ele se manifestou em carne, está falando da carne, ele quer dizer o corpo físico. Já quando fala em Ezequiel, né, que Deus falando, darei coração de carne para vós e tirarei o coração de pedra, carne, ele está falando de uma disposição de buscar Deus. E já quando Paulo usou a palavra carne algumas vezes, falando de concupiscência, João também falando de concupiscência da carne, está falando de carne, ele tem um sentido de imoralidade. Está falando da natureza adâmica que nós herdamos, que sempre puxa para o lado negativo, para o lado de imoralidade. A palavra marido também é da mesma forma. No Velho Testamento, o hebraico, é a palavra rish, que é marido, e no grego do Novo Testamento, o grego para marido usa a palavra haner. E agora é claro que tem as palavras correlatas, tratando de uma condição de matrimônio. Às vezes usa, por exemplo, como marido no Velho Testamento, usava a palavra às vezes Adonai, que é Senhor, amo, né? Ou Baal. Adonai e Baal quer dizer Senhor, amo. Então, como a mulher tinha uma condição de inferioridade, ela chamava às vezes o marido de Senhor, de amo, mas não podemos pegar isso e usar a palavra de acordo com a nossa conveniência. Então precisava entender. E esse texto aqui está claro que marido ali é literal, é homem mesmo, não é Baal, não é Deus, não é Adonai, não é Senhor. Mas se a gente usar uma palavra para nossa conveniência, é desonesto, estamos contrariando essa regra da hermenêutica. Tanto, se você pegar esse sentido de Baal, e nas 5 vezes que aparece a palavra marido, do versículo 16 ao versículo 18, você colocar Baal, ou Deus com D minúsculo, ou ídolo do coração, o texto perde totalmente o sentido. Vamos tentar fazer esse exercício. Vamos substituir a palavra marido por Deus com D minúsculo ou por Baal. Vamos ver o absurdo que fica o texto. No versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu Baal e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho Baal. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho Baal, porque 5 Baals já tiveste, esse que agora tens não é teu Baal. E se disseste com verdade. Está vendo que fica totalmente sem sentido você usar o sentido por conveniência? E outra coisa, a questão cultural. A gente sabe que no ano 722 antes de Cristo, o rei da Síria povoou, havia um remanescente de Israel que ficou ali na terra, e o rei, para romper com aquela tradição do povo, ele enviou 5 povos de várias regiões, que cada um saiu levando seus deuses para ali. E ali de fato era um povo idólatra, politeísta, mas depois foi enviado sacerdotes de Israel, porque os leões apareciam ali, comiam, matavam o povo, e por uma superstição eles falaram, não, deve ser o Deus da terra que está irado. Então pegaram sacerdotes de Israel e ali eles começaram a pregar acerca da lei, o Velho Testamento. E a gente sabe que historicamente e culturalmente o povo de Samaria, eles tomaram o Pentateuco, apenas os 5 livros de Velho Testamento, os livros de Moisés, e tinham como sagrado, e ali esperavam o Messias, e se tornaram um povo monoteísta, abandonaram a idolatria e começaram a construir um templo lá no monte, e depois foi destruído o templo, Mas enfim, nos dias de Jesus eles eram um povo monoteísta, já não era mais politeísta. Então, tudo isso, se a gente analisar o contexto social, o contexto cultural, histórico, a gente percebe que essa tese não tem sentido. Bom, basicamente é isso. Então, era marido literal, eram 5 homens e não ídolos do coração, ok? Bom, é isso. Então, envia a sua pergunta e a gente esclarece essas questões.
Tenha um excelente dia. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like para nos ajudar, ok? Fica na paz.